Olá pessoal, aqui é o Gabriel Azevedo E eu sou Solange Lima. e este é o podcast O Código da Alma. Pessoal, esse podcast a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer uma entrevista com nossa querida Solange Lima, que tem participado desse processo, que é literalmente eu e ela. A gente tá começando esse podcast aqui e ele vai me entrevistar, vai falar, para contar um pouco a minha história e ele entender um pouquinho mais também. A gente já conversou bastante, mas acho que tem coisas que talvez ainda faltem. Eu acho que é pegar esse espaço aqui hoje só para... A gente já tinha falado antes, né, de se apresentar, mas a apresentação mais rebuscada, né, uma apresentação um pouco mais da sua história, né? Então eu vou começar com uma pergunta bem genérica, muito fácil, mas também muito difícil. Então, quem é Solange Lima? Bom, eu sou terapeuta, né? Trabalho com aromaterapia, numerologia e algumas outras técnicas energéticas. Mas eu comecei a minha vida profissional com 20 e poucos anos na área de tecnologia. Então eu trabalhei durante quase 20 anos nessa área. Com computação? Eu desenvolvia sistemas e trabalhava legal. na parte de suporte. Então eu trabalhei em várias áreas dentro da tecnologia, né? E, assim, hoje, olhando para trás, né, eu vejo o quanto isso foi importante, porque tudo que eu tenho hoje, materialmente, eu devo a essa área e esse trabalho, por mais estressante que ele foi naquela época, né? Foram muitos anos trabalhando muito, me desgastando fisicamente e emocionalmente, e a saúde, ou seja, a saúde mental, principalmente. Mas foi onde eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Então, essa foi a tua jornada, né? Foi minha jornada. E aí, em 2007, com 39 anos, eu fiz uma transição de carreira meio que forçada, né? Porque foi um processo de doença mesmo. Eu fiquei doente e aí eu comecei a olhar para isso. Eu sempre fiz terapia, né? Desde muito nova, desde 20 anos eu faço terapia. Então, eu sabia que eu não gostava do que eu trabalhava. Eu fui para essa profissão porque, vamos, né, os pais, né, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter um emprego fixo, então a gente vai, naquela época que você não sabe nem quem você é direito, você vai seguindo o que te falam, né? Mas aí, quando eu comecei a terapia, eu percebi que aquilo não era o que me satisfazia, eu não encontrava propósito naquilo, não tinha prazer naquele trabalho. Eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de ajudar as pessoas, eu queria fazer esse tipo de coisa e eu trabalhava na frente de um computador 8 horas por dia. Então era uma coisa muito frustrante. E aí eu comecei a estudar outras coisas. Então eu fiz curso de florais, fiz curso de massagem, fazia muitos processos terapêuticos, tudo que era técnica que existia naquela época eu ia conhecer, porque eu queria entender mais esse universo, né? E futuramente, quem sabe, um dia aquilo seria uma outra profissão, mas eu nem tinha essa intenção de fazer isso, porque eu não sabia muito o que era direito, se era aquilo mesmo. Então, quando eu tive essa questão de saúde, eu falei, não, agora é o momento, eu tenho que olhar para isso. Aí eu fui fazer psicologia. Olha. Eu comecei a fazer um curso de psicologia, né, uma formação de psicologia, e aí na psicologia eu não me encontrei muito, porque eram muitas regras, né, era muita coisa assim, você não vai poder usar óleo essencial como psicóloga, você não vai poder, né, prescrever, não vai poder usar floral, não vai poder prescrever. E aí aquilo me engessou um pouco. Sim. E eu falei, não é isso que eu quero uma coisa mais, que me dê mais liberdade, né? Não que a terapia não seja importante, ela é importante, mas assim, eu como Solange, como terapeuta, não vou ficar presa, vou ficar limitada numa caixa. Então eu fiz 1 ano e meio, aprendi algumas coisas ali, foi um processo legal, bacana, porque você começa a se encontrar, né, em todas as linhas, né, de tratamento, Freud, Jung, cada uma traz um olhar para você. Então, assim, foi uma bagagem bacana. Mas aquilo não era para mim. E depois, assim, provavelmente eu iria trabalhar no corporativo, né, como
numa área de RH. Não era aquilo que eu queria atender as pessoas. Ou antes era o CLT, né? Antes eu era CLT, eu era CLT. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas falam muito da história de saia do CLT, né? Eu ouço muito isso, eu ouvi isso muito. Eu fui também CLT a vida inteira, praticamente, até eu entrar em psicanálise. Mas é interessante essa jornada, a maneira como você fala, eu não tinha interesse em sair disso e virar terapeuta com aromaterapia e tudo mais. Mas é justamente isso a ideia da jornada, né? A gente já falou aqui em episódios anteriores, né? Aquela coisa do buscar e achareis, né? Você não precisa simplesmente dar um salto no abismo. Você pode fazer uma transição de carreira muito leve, né? Como que foi essa transição de carreira para você? Você sente que você fez tudo certinho no respeitar o seu ritmo, fazer o autocuidado? Ou você foi um pouco mais turbulenta? Eu acho que foi bem assim na cara e na coragem mesmo, né? Porque como uma pessoa do signo de touro, que eu sou, eu acho que eu não teria tomado essa decisão. Eu acho que o que me impulsionou isso foi o meu ascendente em aquário, que eu tinha que fazer esse movimento, mas não foi tão simples assim. Foi na loucura mesmo. Fiquei doente, estava fazendo terapia, né? Na época estava usando os óleos, eu conheci os óleos essenciais e eles que me ajudaram a fazer esse movimento, eles que me trouxeram essa coragem. Eu já tinha feito o curso de numerologia um pouquinho antes. Então, assim, eu tinha feito numerologia, astrologia, sabia que o meu propósito era outro, que não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia profissionalmente. E aí faltava esse empurrão que foi o que a aromaterapia me trouxe naquele momento. E aí eu comecei, né? Então, assim, naquela época, em 2007, a gente não tá falando de muitos anos atrás, mas assim, não existia tanta coisa voltada para isso. Não se falava em transição de carreira, não se falava em mentoria, não se falava em nada disso. 2007 é um outro universo, Sol. A gente é muito doido, né? Quando a gente fala, não é muito tempo atrás, mas a alteração na sociedade, tecnologicamente, socialmente, desde 2000 até hoje... Como evoluiu, né? Olha a loucura que foi. Foi uma coisa muito intensa. É uma coisa que a gente vai falar muito nesse podcast, porque socialmente, em 2013, vieram os movimentos sociais mais fortes, né? Já vinha antes, né? Mas a cultura do cancelamento mudou muito a estrutura da sociedade, das empresas também. A tecnologia, nem falando de inteligência artificial, porque foi agora, né? Literalmente agora. Sim. Mas a tecnologia evoluiu muito. Então, para quem trabalhava com programação, né? Eu só imagino a loucura que foi, né? Nada a ver, é um universo completamente diferente, se você for pensar. Mas eu via as pessoas adoecendo naquele lugar, sabe? E aquilo me chamava muito forte, assim. Eu falava, eu não quero ficar assim e quem sabe eu posso ajudar essas pessoas nesse processo. E aí quando eu comecei, eu fui muito para aí eu entrei na área mesmo como massagem, né? Porque eu tinha acabado de fazer um curso de massagem e eu comecei a fazer atendimentos com massagem. Então, através do corpo e da aromaterapia junto, né, com os óleos essenciais, eu conseguia tocar aquelas pessoas e trazer que elas trouxessem as emoções, sabe? Então foi um processo assim que despertou para começar a entender um pouquinho mais essa questão do autoconhecimento mesmo. Porque todo processo terapêutico, independente de qual técnica você usa, você vai estar usando tocar o ser humano de alguma forma, né? Seja físico, seja no mental, enfim. Então você está sempre ali buscando isso para que a pessoa se descubra. E tem gente que sabe, vai ficar só na massagem mesmo ali no corpo, não vai sentir nada e não vai te trazer resultado nenhum. E precisa de mais e mais. E tem gente que na primeira sessão já vinha e já trazia conteúdos na outra e falava, nossa, eu tive um sonho, eu tive uma sensação. Então era muito louco, muito louco. A gente carrega memórias, energias bloqueadas no corpo também, né? Então ao tocar nesses pontos, ainda mais usando os óleos essenciais, né? Os 5 sentidos, para falar a verdade. Ou menos a visão, né? Tampa a visão e usa os outros sentidos mais, porque a visão a gente usa em excesso, né? O celular, as redes sociais dominando, né? Boa parte das horas do nosso dia. Então você se dá esse tempo para você parar e sentir, se entregar para
para esse autocuidado, né? Que parte do processo de autoconhecimento, ele vem do autocuidado, né? Sim, com certeza. Me veio isso na cabeça. Eu acho que começa no autocuidado, né? De você se olhar, né? E aí o autocuidado vem no físico primeiro, né? De você olhar o físico para depois olhar para dentro, né? E esse é o trabalho que você faz. Esse é o trabalho que eu faço. E na realidade, eu acho que assim, a aromaterapia, ela chegou na minha vida, né, com essa mudança mesmo, mas foi muito engraçado porque quando eu comecei o processo em 2007, o que eu fiz? Eu fiz um site e aquele site eu coloquei lá pro mundo, nem esperando muita coisa, né, porque eu falei, agora eu tenho que começar a ver o que eu vou fazer com todas essas informações. E a pessoa que desenvolveu o site para mim, ela fez um processo que eu fui encontrada por um portal chamado Personari e eles me chamaram para escrever para eles. E ali foi que eu comecei o meu desenvolvimento, porque as pessoas chegavam até mim através dos artigos que eu escrevia, que era uma coisa que eu também não imaginava que eu tinha dom, que era escrever. Tudo bem que o artigo é editado, depois passa por um processo, mas assim, a escrita era uma forma de eu também mostrar para as pessoas o meu trabalho e me conectar com elas, né? E eu acho que agora, isso, quando eu fiz o meu trabalho com astrologia, né, que foi meu mapa astral, que eu já fiz vários, e todos deram a mesma coisa, que assim, eu tenho essa coisa de comunicar. Eu preciso passar para as pessoas através da fala. E aí, quando a gente falou do podcast, eu falei, nossa, eu acho que é isso, né? Porque eu tenho a minha casa 3 em Gêmeos, né? Mercúrio em Gêmeos, que é comunicação. Então, assim... então, várias vezes que eu fiz mapas, que fiz processos, você tem que usar a sua comunicação, você tem que falar do seu trabalho. E isso era uma coisa muito difícil para mim no começo, porque eu era uma criança mais tímida, né? Não falava. Então, quando eu comecei a me desenvolver, que veio esse projeto com o Personari, que aí começaram a aparecer coisas de você aparecer na televisão, de você falar, eu travei. Eu falei, não vou conseguir. E aí eu fui fazer um processo terapêutico, fui buscar ajuda para trabalhar essa questão da comunicação, para eu poder abrir isso para as pessoas, né? Então, lógico, foi um processo, mas assim, foi um processo que deu muito certo, porque hoje eu falo tranquila, assim, né? Que legal. Já fiz palestra para mais de 100 pessoas, coisa que eu nunca imaginei fazer na vida, naquela criança lá de 13 anos, que tinha vergonha de fazer pergunta na escola, sabe? De ir na aula fazer pergunta. Eu tinha vergonha, aquilo pra mim era... Isso é parte do processo de autocura da jornada, né? A gente tá falando aqui da jornada, das coisas que a gente não espera que acontecem. É justamente isso, de você encontrar a escrita. A fala começa na escrita, né? Começa na fala interna. Então você pode ir ali na escrita desenvolvendo isso e tomando um pouco mais de tranquilidade nesse processo. Então você já escreve bem, seus artigos já estão ali, já tem um número de pessoas que acessam o seu conteúdo e gosta e se identifica com o seu conteúdo. Então, eu acho... Essa é uma das partes que eu achei muito interessante também. Falando de jornada, né? Porque a gente vai voltar sempre nessa história. Mas como? É de você se entregar, de você se render a essa jornada, a esse processo. E aí você vai descobrindo coisas sobre você que nem você mesmo sabia. Exatamente. Né? Essa coisa de escrever, essa coisa de começar a falar, curar essa criança tímida. Sim. E falar para mais de 100 pessoas. Como que foi essa palestra aí? Ai, foi tinha sido muita terapia antes, né? Quando eu recebi o convite e aí falaram, porque foi numa virada zen, lá no Ibirapuera. E aí, quando eu vi o palco, eu falei, meu Deus do céu, mas eu já tinha feito um trabalho antes, né, de trabalhar a questão do medo, de falar tudo. Eu já tinha feito outras coisas, já tinha ido pra televisão fazer programa ao vivo. Então, assim, já estava um pouco acostumada. Mas é diferente de você ter um palco com muitas pessoas ali te olhando, né? Porque acho que o principal, quando a gente tem essa questão do medo de falar em público, que é um dos medos mais comuns nas pessoas, é o medo de você ser rejeitada. Porque se a pessoa faz uma pergunta para você que você não sabe responder, o que você vai falar para ela?
Então, essa era a minha maior preocupação. Se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber responder, o que eu vou falar? E aí a terapeuta, na época que eu estava fazendo esse trabalho, falava assim, você simplesmente fala que você não sabe, e que você vai pesquisar, e que depois você entra em contato com ela. É isso, pronto. Simples assim. Aí tirou um peso das minhas costas. Descomplica, né? A gente tem essa coisa de querer resolver ou achar que a gente tem que saber tudo ou sanar todas as necessidades alheias. Não é. A ideia de se entregar nessa jornada também é isso, de você olhar pra dentro e falar, não, eu não sei. Mas o que eu falo pra ela? Fala que eu não sei. Sim. Fala que eu não sei. É simples, né? Que legal. E lógico, né, gente? O processo de autoconhecimento, assim, ele é difícil. Não vou falar pra vocês que fiz essa jornada, essa transição, e que foi fácil. Não foi. Não foi fácil. Teve altos e baixos, teve momentos difíceis. Nesse período aí, coisa de 5 anos atrás, eu perdi minha mãe, né, com uma doença grave. Então foi um processo que eu fiquei afastada do trabalho. Eu me separei, né, de um relacionamento de 17 anos. Então, assim, aconteceram muitas coisas e isso mexe com a gente mesmo. Não é porque a gente é terapeuta que a gente não é humano, né? A gente tem as nossas questões, a gente é humano, né? também. E aí tudo isso traz aprendizado pra gente. Hoje, isso me trouxe muito aprendizado, que eu levo pra minha vida, né? Então, acho que assim, não me arrependo de nada que eu fiz. Às vezes bate aquelas coisas assim, se eu tivesse naquela área, eu estaria agora quase próxima de me aposentar e estaria com uma estabilidade. Mas será que eu estaria viva? Não sei. Né? Porque era um trabalho tão estressante que eu não sei se eu estaria aqui agora. Então... É a ideia de que a zona de conforto, ela não é confortável. Ela não é. Então, trazer para a consciência de que ela não é. E entender o que ela realmente não é, efetivamente. Você vai vendo todos os pontos ali negativos. Aí você fala, não, mas eu tô acostumado. Eu falei, ok. Acostumado não é confortável. Né? O conforto, ele tá em vocês... E você se entregar para esse processo seu, que só você vai saber fazer. O buscai e achareis, né? E aí Eu acho que uma coisa também que é importante falar, para quem está nesse processo, principalmente, é o julgamento das pessoas. Porque eu passei por muito julgamento de família, de amigos, de falar, nossa, mas você está saindo de uma carreira sólida, né? Trabalha num banco para fazer uma coisa que você nem sabe se vai dar certo. E aí você tem que lutar contra isso também, né? Tem que ser forte ali o suficiente para falar, não, eu vou conseguir. Então, às vezes, o julgamento das pessoas era uma coisa que me pegava bastante, sabe? O medo de perder o amor das pessoas que a gente gosta, né? Por fazer as coisas que a gente gosta. Né? Esse é o julgamento externo. Agora vamos falar uma coisa aqui. E o julgamento interno, Sol? Existe também, né? E como existe? Porque é aquela coisa da cobrança, de você ficar, nossa, tem que ser tudo perfeito, tem que fazer tudo certo, e você não, se não for assim, não vai dar certo. Então existe muito esse julgamento interno, né? É um perrengue. O tempo todo. É um processo de autocura, né? Sim. É um processo de... Mas é transformador. É transformador. Eu acho que se alguém está nesse processo, eu acho que vale a pena investir, porque é transformador. Transformador. Bom, a gente está chegando no final do episódio aqui. Eu não vou prolongar muito, mas gostaria de colocar mais alguma coisa, Sol? Só queria agradecer aqui, né? Porque eu acho que esse processo que está acontecendo agora, né? Da gente ter se conhecido, da gente estar junto aqui fazendo esse trabalho, eu acho que só mostra para mim aquele dia que a gente conversou, né? Que eu falei, Gabriel, não sei o que eu faço, para que lado eu vou, para onde eu tô indo. Eu acho que eu encontrei, você acredita? Eu acho que falar é o caminho. Colocar isso para as pessoas é o caminho. Então, assim, só queria te agradecer por você estar junto nessa loucura comigo. Eu que agradeço. Tem aquela frase, todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam à felicidade, todos os caminhos levam ao universo. É perceber que você já está no caminho. Sim. Esse que é o caminho. Você perceber que já está ali. Você já está no processo. E, nossa, que alegria é perceber isso. Se permitir chegar a essa realização, a essa noção, trazer a consciência. Eu já estou lá. Eu já estou no caminho. Se permita fazer isso.
tá? Essa é a maior dica que a gente pode dar nesse momento. Se permita. Estou fazendo o melhor para mim nesse momento. E não desistir, né? Não desistir, porque às vezes a gente vai ter desafios que vão fazer a gente pensar em desistir. Mas acreditem, tenham força e coragem, porque no final tudo dá certo. Resiliência. Exatamente. E é com essa palavra maravilhosa que a gente finaliza o episódio de hoje. Eu sou o Gabriel Azevedo. E eu sou Solange Lima, e esse é o podcast O Código da Alma. Código da Alma. Tchau. Tchau.